Então, eu quero colocar, quando eu falo aqui 16.478.000 vidas salvas, eu repito, isso se deve aos médicos brasileiros que adotaram esses procedimentos e fizeram com que esses medicamentos reposicionados pudessem ser utilizados em todo o Brasil. E hoje nós estamos trabalhando com um grupo de médicos no instituto chamado Hipócrates, italianos, chilenos, argentinos, americanos, que estão pegando dados do Brasil para que possam ser apresentados a nível mundial para derrubar o que a OMS fez. E falando em OMS, eu repito aqui, o trabalho da Lancet, criminoso, houve uma retratação. Ok, aquele trabalho houve uma retratação em cima do que foi feito na Lancet. Estou insistindo com essa comissão para que possamos rever o trabalho de Manaus, também criminoso. Foram os dois principais trabalhos que fizeram a OMS mudar a sua orientação em cima dessas posições hoje contra esse tratamento de medicamentos reposicionados. Da mesma forma, quando a gente pega Rio Grande do Sul, nosso estado, 2,59, Pelotas, sua cidade, 2,3, e a gente pega o Amapá, do senador Randolph, que eu cito aqui, 1,54. Esses médicos italianos, americanos, chilenos, querem esse trabalho, senador. E também outros trabalhos brasileiros de cidades que adotaram o procedimento. Então, por isso é um ponto importante que eu não posso criminalizar um tratamento que deu certo. O presidente Bolsonaro, que Vossa Excelência e outros tantos criticam, é um líder, ganhou a eleição, onde ele vai junto a gente. Gostaria, senador Marco Rogério, que outros também fossem na cidade e se aglomerassem como chegam nele. Que o presidente Lula um dia foi assim. Não sei se hoje ele voltar às ruas, será assim também. Gostaria que ele estivesse nas ruas de novo. Bolsonaro vai às ruas. É um governo sério, Pedro. Eu estudei em Santa Maria, você em Pelotas. Acho que formou-se em Pelotas, não sei, deve ser em Pelotas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é o terceiro maior orçamento do Rio Grande do Sul. O primeiro é o governo do Estado, o segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o terceiro a Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Santa Maria e Pelotas são outros 2, 3 grandes orçamentos. E o que eu sinto, Pedro, infelizmente, é a política, a ideologia dentro das escolas. Eu estudei em Santa Maria nos anos 70. Tenho vergonha da minha escola, onde eu estudei lá nos anos 70. Dos cursos de agronomia mais renomados. Hoje perde para Lavras do Sul, hoje perde para Piracicaba, outras escolas, porque não tem ideologia lá. E na minha escola, onde eu me formei, Marco, tem ideologia. Então, essa é uma questão. Deixemos de lado essa questão, viu, Pedro? A mesma coisa que estou falando aqui, infelizmente, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil a mesma coisa. Cientistas de direita e de esquerda. Deixemos de lado essa questão. Todos tinham que estar focados numa coisa, o vírus. Porque o Bolsonaro pegou uma caixinha e falou em cloroquina, remédio que salva, citei cientistas mundiais, e sendo centenas do Brasil. Senador Randolph, infelizmente, está errado o procedimento dessa comissão. Quando trouxer um debate, vamos trazer um debate. Uma pessoa fala de um jeito, outra do outro. Não, hoje ouvimos um monólogo, mas eu estou aqui para ouvi-los. A semana passada, 2 cientistas que estão pesquisando medicamentos, inclusive para a fase aguda do processo. Agora, infelizmente, os colegas não quiseram ouvi-los. E aqui era o momento de questioná-los, apresentando trabalhos e cientistas que, de uma certa forma, curam vidas. Dr. Zimmermann e a sua esposa, em sua clínica, trabalham não só com pesquisa, mas curando vidas, aplicando os tratamentos que eles acreditam. Dr. Francisco Cardoso, que além de ser cientista, cura vidas, está hoje trabalhando dentro de um hospital. Então, esse é o ponto importante, que a gente tinha que deixar de lado essa questão e trabalhar exatamente para aquilo que precisa ser. E não, assim, eu não acredito nisso. Por amor de Deus, nessas 16 milhões de vidas salvas, eu quero cumprimentar aos médicos brasileiros, aos cientistas brasileiros e internacionais que adotam um procedimento que deu certo. Quando alguém falava, uma das debatedoras, quando eu falava assim, a China usa, Cuba usa, a Índia usa, são 28 países, são só 28 países, mas os 28 países que eu citei é 54% da população mundial. Representa mais da metade da população do mundo usa esse tratamento, adota tratamento além das vacinas. E só para colocar, Pedro,
Eu tenho me esforçado muito, o senador Wellington Fagundes lidera um movimento conosco sobre laboratórios. A partir de uns 2 meses, com alguns senadores, trabalhamos nessa questão de usar os laboratórios brasileiros. Hoje, tem 4 de medicamentos veterinários e tem 12 de medicamentos humanos que estão buscando vacinas. Tem 3 vacinas brasileiras. Uma na USP em São Paulo, Ribeirão Preto, outra no INCOR em São Paulo e a terceira na Universidade Federal de Minas Gerais. E tem mais 13 que estão trabalhando para que nós tenhamos vacinas brasileiras. Qual é o meu empenho? Além do empenho da Fiocruz, que vai receber esse ano 7 bilhões e meio do governo federal, e do Butantan 8 bilhões e 600 do governo federal, para fabricar as vacinas chinesas ou vacinas inglesas, e falam mal do governo federal. Falam mal do governo federal, como a excelência das universidades, falam mal do governo federal e recebem recursos federais. Esse é o ponto de um governo sério. O que está sendo feito aqui amanhã com o Covaxin, não tem problema, vamos ouvir o colega deputado que vem falar, mas não tem problema com relação ao que estão falando. Ontem a mídia falava da fala do cara. Pegue a ficha desse parlamentar, que amanhã vai estar sendo debatido aqui com a questão dele. Então, o que eu quero colocar, só para mim complementar cumprir o meu tempo e falar. É importante que nós todos teremos que estar juntos, mas infelizmente isso não acontece. A ideologia política, em função das eleições do ano que vem, fala mais alto nesse processo. Pedro, uma pergunta. O senhor conhece a doutora Elisa Rodrigues Curialau? Clínica Geral em Pelotas. Ela receita algum tipo de remédio reposicionado? Rapidamente, senadora Elisa Rodrigues Curialau é minha irmã, não tem nenhuma interferência sobre a prática clínica dela. Até onde eu sei, ela coordena um serviço e ela não atende diretamente pacientes com Covid. O serviço que ela coordena tem médicos que prescrevem medicamentos de tratamento precoce. É o que eu sabia. Doutora Jurema, a senhora é médica. O CRM seu está ativo ou cancelado? Qual é o motivo? Obrigada, senador. Eu sou médica de formação, né, e doutora em Comunicação e Cultura, e aqui represento a Anistia Internacional Brasil e o Movimento Alerta. O senhor pergunta por que meu CRM está inativo? Porque eu estou fora da prática. Eu estou fora da prática, então é temeroso ainda que acho que é ilegal como a diretora executiva de uma organização, manter o meu CRM ativo, porque eu não tenho autorização para clinicar nesse momento. Ok. Bom, eu falei, senador Randolfo, para mim, a minha parte foi essa, repito essas questões que falo, tenho a consciência e vou repetir mais uma vez. Já estou em contato com o Senado americano sobre o caso Fauci, que vai esclarecer muitas questões sobre o caso Fauci, hoje um problema sério mundial. O Senado americano está dedicado a essa questão e já estou linkado com eles para que nós possamos trazer, senador Marco Rogério, também as informações do caso Fauci para o Brasil. Aquilo causou esse problema no mundo inteiro. Então, aquilo vai repercutir em qualquer parte do mundo. Estou focado com eles e, na hora certa, vou trazer as informações aos colegas senadores e senadoras aqui para essa casa. Muito obrigado. Doutor Pedro? Bem, rapidamente respondendo às manifestações do senador do meu estado, senador Reis. Primeiro, o senhor fez uma manifestação sobre algumas postagens minhas no Twitter, em que eu faço críticas, como a liberdade de expressão mostra. Nunca fui filiado a nenhum partido político, já fui convidado por vários, nunca optei por isso. Muito provavelmente não optarei nos próximos 10 anos da minha vida. O senhor traz a manifestação de alguns cientistas que defendem ou utilizam o tratamento precoce, inclusive a manifestação dos 14 mil brasileiros que assinam aquele manifesto, mas eu acho que a gente tem também que dizer que esses 14 mil representam 2,3% de todos os médicos do Brasil. Isso é menos percentual que a torcida Chavante. O senhor conhece a força da torcida Chavante. Em relação à questão das vidas salvas, acho que o senhor certamente que só cometeu um engano. Quando o senhor homenageia os profissionais da saúde, o senhor falou especificamente, ou único exclusivamente dos médicos, certamente que o senhor também reconhece o trabalho dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas. Eu sempre falei, hoje eu não falei, mas toda a vida eu falo. Correto. Os profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, laboratorista, todo mundo é um conjunto, só falei nos médicos, mas é todo mundo, sempre falei, hoje casualmente eu não falei. Perfeito. Senador, quando o senhor fala essa questão das vidas salvas, a nomenclatura, a numeração das vidas salvas, eu devo admitir para o senhor que eu sempre fico com a sensação que nós estamos comemorando o gol do Brasil contra a Alemanha.
Foi 7-1 o jogo e a gente está comemorando que 16 milhões de pessoas ficaram doentes. Não consigo entender essa lógica. Em relação ao crescimento dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul e no Brasil, eu comentei sobre isso na apresentação inicial. Eu valorizo esse investimento, mas entendo que ele faz parte de uma estratégia equivocada. A nossa estratégia para lidar com o vírus foi clínica. A gente aumenta leito, a gente quer garantir que tem oxigênio, mas a gente tem que combater a disseminação do vírus. Os países que têm os melhores índices do mundo, eles não aumentaram tanto o leito de UTI, eles barraram a disseminação do vírus. Então fica essa reflexão. Sobre a questão das publicações do Lancet e do JAMA, a do JAMA, obviamente, não foi motivo de retratação, mas sobre a publicação do Lancet, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o senhor e fico envergonhado cada vez que um artigo de cientistas é retratado como aconteceu naquele artigo. Não tenho nenhum compromisso, não torço contra a hidroxicloroquina, achei extremamente lamentável aquela postura daquele grupo de pesquisa. Mas a gente não pode esquecer que se há alguma evidência desta semana de que a ivermectina deve seguir sendo estudada, a evidência sobre a hidroxicloroquina é absolutamente consistente. Não tem nenhuma evidência de benefício para o tratamento da Covid em todos os consensos internacionais, e eu não sou médico, estou analisando epidemiologicamente os artigos, certamente... Mas o doutor Zelenko é candidato a Prêmio Nobel da Paz por esse tratamento. Eu nem sabia que existia candidatura a Prêmio Nobel. O professor César quase foi indicado para Prêmio Nobel da Saúde. Sim, não sabia. Queria só rapidamente destacar que, como eu disse no começo, eu não acho adequada a comparação dos municípios ser por letalidade, pelos problemas metodológicos que eu falei. A gente costuma comparar por mortalidade. E a mortalidade tem uma grande diferença porque depende da política de testagem. Sobre a questão do tratamento precoce, e aí eu acho, dialogando bem tranquilamente com o senhor senador, eu acho que tem um equívoco nessa discussão. Uma coisa é o que o senhor está trazendo aqui, e que o doutor Ricardo trouxe semana passada, por exemplo, do manejo clínico de um paciente. Que tem, vou usar a combinação, vou usar outra combinação de medicamentos. Isso é, obviamente, dentro da autonomia médica. Ninguém está discutindo isso aqui. O que nós da saúde pública discutimos, sempre foi essa a nossa linha, é a ideia de passar para a população uma sensação de segurança. Pode pegar o vírus porque tem um remédio, um conjunto de remédios que vai lhe salvar. Esse é o equívoco, não é a prescrição individual. Se no serviço que a minha irmã atende, em algum paciente, alguém achou adequado prescrever, ok. O problema é utilizar isso como uma estratégia de saúde pública. Sobre a manifestação sobre as universidades, aí obviamente eu tenho que discordar, né, senador? Eu tenho imenso orgulho das universidades federais. A URGS hoje é a universidade federal mais bem avaliada do Brasil, já faz alguns anos. Na UFPEL, o senhor fala da questão política, o UFPEL, o FSM, eu acho que esse argumento, primeiro que em todos os rankings a UFPEL só bomba. Todos os rankings que olhar, a UFPEL melhorou nos últimos anos consideravelmente. Mas aí eu vou trazer uma reflexão para o senhor, com serenidade que analise. Quando vem essas manifestações, o senhor está fazendo ela agora, de que as universidades estão dominadas ou tomadas por uma esquerda, ela demonstra total desconhecimento da realidade da universidade. Eu tenho convicção que na Universidade Federal de Pelotas, algumas unidades acadêmicas, talvez as engenharias, medicina, direito, se for lá, não tem maioria de esquerda nessas unidades acadêmicas. As universidades refletem o panorama da sociedade. Essa ideia de que as universidades estão tomadas pela esquerda é uma ideia equivocada. Rapidamente, já estou acabando. A questão de ouvir. Queria dizer que eu concordo com o senador, tanto que eu e o Ricardo, Dr. Ricardo Zimmermann, fizemos uma das lives que foi mais efetiva durante essa pandemia, várias discordâncias, nós estamos acostumados a fazer esse tipo de debate, na ciência não tem problema nenhum. Sobre a questão da ivermectina, a planilha que eu tenho diz que desses 28 países, só 9 têm protocolos que usam o medicamento, tem outros que são protocolos bem subnacionais, uma cidade ou outra, mas são 9 países do mundo. E aí eu tenho que comentar sobre a questão dos laboratórios das vacinas. Vejo com muito bons olhos a iniciativa, parabéns para o senhor por estar tentando ajudar na produção de vacinas nacionais, mas eu tenho que responder o último comentário. O senhor diz, vocês ficam falando mal do governo e recebem recursos. Olha, no governo Dilma, nós fomos para a rua e fizemos a maior greve dos últimos tempos.
No governo Temer, nós fomos à rua. No governo Bolsonaro, quando a gente discorda, a gente vai à rua. Faz parte da democracia. Por eu ser de uma universidade federal, isso não me exime da possibilidade de discordar de alguma política do governo e de aplaudir outras que eu concordaria. Desculpa passar do tempo. Obrigado, doutor Pedro. Senadora Simone, em seguida, senadora Soraya. Senadora Simone, por gentileza. Obrigada, senhor presidente.